Quem conhece o dom da fé? Efésios 2:8. Obrigado, seu Geraldo, muito obrigado. Alguns chamam de São Geraldo. Não me esqueço de uma vez que estávamos mudando algumas caixas de som de lugar, e aí tem esses, como é que chama? Esses suportes, né, de metal que a gente fixa na parede para colocar as caixas de som. E eu me lembro que chegou aquele tanto de gente bruta, chegou o Lucas, eu, o Henrique, nossa, tanta gente, e batemos uma martelada para poder quebrar o suporte, para poder ajustar da maneira que a gente queria. Mas, Caio, foram assim foram 6 homens ali para quebrar aquele suporte, e ninguém quebrou. Aí o seu Geraldo virou e falou assim, deixa eu tentar, deixa eu ver. Gente, foram umas 5, 6 marteladas, sabe? Ele quebrou o negócio. Aí mudaram o nome dele de seu Geraldo para São Geraldo. Amém. Amém. A gente conhece e já ouvimos falar sobre o dom da fé, né? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé é uma dádiva de Deus. A fé foi dada, certo, Miriam? Dada por Deus. Por isso ela é um gift, é um dom, é um presente. E hoje o nosso tema é o dom da vitória. O dom da vitória. Então, nós temos um presente que é a fé, mas nós temos também um presente que é a vitória dada por certa, garantida por Deus. Alguns, não sei se já ouviram falar isso, né? Às vezes julgando, pode deixar bem baixinho, por favor. Obrigado. Bem baixinho mesmo. Alguns, não sei se já ouviram essa frase, acredito que sim. Numa determinada competição, o importante é competir. Tem um pastor que estava contando a respeito do filho dele, que o filho dele, sempre no horário dos intervalos do colégio, tinha uma turma, tipo 2 turmas de sexta série, vamos supor. Aí tinha sempre a sexta A contra a sexta B, e sempre quando eles faziam ali os jogos, eram misturados, menino e menina, eles sempre perdiam para outra turma. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né, no período de colégio, que às vezes a turma B concentra aqueles caras que é tudo bom de bola. E sua turma só tem nego ruim. E aí você não consegue ganhar. Gente, não é possível, todo mundo já passou por isso, né? Ou conhece alguém que passou. Cara, os meninos daquela sala é bom, da nossa sala é todo mundo ruim. E aí diz que esse menino sempre perdia, esse pastor contando, até que ele falava assim, nossa pai, tem uma menina da minha sala que eu não aguento mais. Toda vez que a gente perde, ela fala a mesma coisa. Para, o importante é a gente julgar, o importante é divertir. E aí diz que foi assim por mais de um semestre. Pensa, mais de 6 meses você perdendo para a mesma equipe sempre. E aí, consolação, diz que a menina usava sempre a mesma frase, porque ele saía indignado e ela falava, para, o importante é a gente divertir. Olha como é que foi legal. O importante é divertir. E aí diz que um dia o filho dele chegou em casa e falou assim, pai, hoje eu peguei ela na veia. Hoje eu peguei ela no jeito. Aí eu falei assim, o que você está falando, filho? Aí ele falou assim, sabe a minha colega? Aí eu falei assim, sei, vocês ganharam hoje. Ele, não, a gente perdeu de novo. Aí eu falei assim, o que foi? Sabe a minha colega? Ela falou comigo hoje de novo. Para de estressar, o importante é a gente brincar. E aí, o importante é a gente brincar. E aí diz que ele virou e falou assim, hoje eu peguei ela. Na hora que ela falou isso, eu falei assim, olha que incrível, né? Eu não estou me divertindo, se o importante é divertir. E eu virei e falei, eu não estou me divertindo se eu não estou ganhando. Peguei ela, pai. E ela ficou caladinha. Ou seja, eu não estou me divertindo se eu não estou ganhando. Então, a Bíblia nos fala a respeito do dom da vitória, a vitória que Ele nos deu. E eu queria abrir no texto-chave em 1 Coríntios 15, 58. Então, o importante não é competir, gente. Tá? O importante não é competir. A gente quer ganhar. Você cai sempre no mesmo erro, perder sempre e nunca ganhar. 1 Coríntios 15, 58.
Pode colocar no 56, por favor. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Porque toda vez que você se atenta para a lei, ela te lembra do pecado. Porque ninguém consegue cumprir todas as ordenanças. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenha aí, por favor. Ele nos deu a fé, certo, Lara? A fé é um gift, é um presente. Ninguém aceita Jesus. É impossível. Ele te deu o dom da fé. Você recebe. Da mesma forma, ele nos ensina que ele nos deu a vitória, pastor Denis. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o dom da vitória. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Ou seja, Miriam, a vitória ele deu por certo, mas tem uma condicional. Portanto, para você desfrutar disso, que já é seu por direito, permaneça firme e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Algumas versões dizem que o trabalho de vocês será recompensado. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre, Deus, a Tua palavra, que o Senhor nos instrua e nos ensine o que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. Pai, que essa mensagem possa percorrer a internet, possa chegar a corações que estão sedentos, Deus, procurando por uma resposta, a ponto de desistir, talvez num hospital, Deus, a ponto de desistir da própria vida por uma enfermidade, às vezes a ponto de desistir da família por um erro, Deus, que talvez cometeram e acreditam que talvez não vão conseguir recuperar o que foi perdido. Que a Tua palavra, além da esperança, traga perseverança, traga a força e não permita que estes se abalem, Pai, e possam ser recompensados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bom, todos os dias que nós acordamos, nós escolhemos ganhar ou perder. Todos os dias. É uma oportunidade de uma escolha. Vou ganhar ou vou perder no dia de hoje? Então, a vitória, Deus pode atribuir a qualquer área da nossa vida. Mas aqui, quando o apóstolo Paulo falava de uma das mais importantes áreas, ele falava da vitória sobre o pecado. Aqui, quando ele falava sobre vitória em relação à área do pecado. Então, olha que interessante. Pode ainda baixar um pouquinho mais, por favor. Todos os dias que acordo é uma escolha. Eu vou ganhar ou vou perder. Quando o despertador toca, Caio. Quando o despertador do Caio toca, você escolhe. Você vai perder para o despertador, você vai ganhar. Hoje eu perdi para o despertador. Infelizmente, mas foi só hoje. Coloquei, como diz o Jorge Paulo Lema, né, um homem muito bem sucedido em seus negócios, um bilionário, e ele fala que é impossível você ter metas que não sejam possíveis ser metrificadas. Ou seja, como você tem uma meta, mas não tem como acompanhar? Como que você quer ver o seu desempenho se você não tem ali aquilo que é tangível de ser alcançado, timing, tempo, hora, resultado? E aí nós colocamos lá no nosso quarto a nossa, como se fosse uma planilhazinha de metas, de resultado. Ganhamos hoje, perdemos hoje. Porque ninguém quer chegar no final e olhar, cara, olha o tanto de vezes que eu perdi. Só que se você não metrifica isso, pode ocorrer de você perder constantemente e não ter nem noção. Às vezes você perdeu um mês inteiro, mas você acha que foi certo. Se você não metrifica, está tudo bem. Se você metrifica, você olha e fala assim, que? Eu perdi um mês inteiro para mim mesmo? Então, quando o despertador toca, você escolhe ganhar ou perder? Eu vou voltar à prática daquele pecado hoje. É uma escolha. Você acorda e fala, hoje eu vou fazer diferente. Ontem eu pequei, mas hoje eu não peco mais. Eu vou resistir. Eu vou ceder aquele vício. Hoje eu vou colocar aquele cigarro a última vez. Não, a última vez foi ontem.
Eu vou ingerir de novo aqueles doces que acabam com o meu corpo. Aquela cerveja que eu não consigo parar, aquele álcool que eu não consigo parar de ingerir. Todo dia é dia de escolha. Eu vou ganhar ou vou perder? Um conselho é, se tem algo na sua vida que você não consegue ganhar, se você tem perdido constantemente para isso, comece a metrificar. Comece a colocar essa metrificação em um local que você possa olhar todos os dias. E peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Porque a vitória Ele já te deu por direito. Amém? Então, será se você não está desistindo silenciosamente? O que Deus nos mostra aqui se trata de uma vitória que Ele já garantiu, Ele já deu, certo, Zizi? É o dom da vitória, Ele te deu a vitória. Mas isso não quer dizer que você pode depositar, esquecer e viver dos dividendos dessa vitória. Ou seja, Deus me deu a vitória, Denis. Então agora eu vou depositar ela aqui, eu vou esquecer e vou viver de dividendos dela. Ela precisa ser vencida dia após dia. Como assim, Davi? Ela precisa ser vencida se Deus já me deu a vitória? É porque a vitória Ele já te deu por herança, por direito. Mas para desfrutar dos resultados dessa vitória, para que você possa alcançar, tangibilizar essa vitória, Deus nos dá direcionamentos, Deus nos dá instruções, e nós precisamos constantemente estarmos alinhados, com os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, para que a gente obedeça aos sinais e a gente possa alcançar aquela vitória. Quem que já leu os livros de Reis? 1 Reis, 2 Reis, Crônicas? Gente, são vários reis que passaram por Israel. Vários que por não ouvirem um sinal. Daniel, né? Tem uma vida de êxito por quase todo o reinado. E chega no final ali do seu reinado, ele toma por si uma decisão sem consultar a Deus e eles perdem uma batalha. Quantos ali vêm fazendo conforme aprenderam, mas por estar dando tudo certo, eles se esquecem de buscar conselho, de ouvir a instrução de Deus e começam a fazer aquilo que acreditam que devem fazer. E aí o que vem? A derrota. Então, nada parece pior na vida. Eu falo para aqueles que têm sede de vitória, né? Sede de ganhar, para aqueles que são competitivos. Nada parece ser pior na vida do que se entregar a algo que você não consegue vencer. Sabe aquele pecado, ou aquele vício, aquela tentação, que você todo dia tenta vencer, mas você perde para ele? A Yasmin tinha um, né, que era o açúcar. Hoje ela tem até compartilhado no Instagram como que ela tem vencido isso e ao mesmo tempo tornado isso público. Uma maneira que ajuda também a vencer. Mas se lembra daquela falha que você fala, hoje eu não vou cair, e você vai lá e cai? Hoje eu não vou comer mais, e você vai lá, você passa de frente àquele negócio de sorvete de doce, e fala assim, Espírito Santo de Deus, essa vida é uma só, deixa eu ir lá. Já viu? E aí você cai sempre no mesmo pecado. Aí sabe quando chega a hora que aquilo dói dentro de você? Gente, é terrível você perder sempre para a mesma situação. É tipo o Atlético, sempre perde para o Cruzeiro, perde, chega uma hora... Zizi, vigia. Então, um exemplo, né? Eu falei do Jorge Paulo Lemann, acho interessante, numa entrevista dele, ele fala assim que ele queria ser um atleta profissional de tênis. Porém, ele desistiu da carreira de atleta para ser um empresário, porque ele via que mesmo se esforçando muito, a performance dele não seria como os melhores jogadores de tênis que ele conhecia. E aí ele falou o seguinte, se eu não posso ser o número 1, eu nem vou ser. Eu vou para outra área que eu possa ser o número 1. Foi ser empresário, e é o número 1, empresário talvez no Brasil, como um dos homens mais ricos do Brasil. Às vezes chega como o primeiro homem mais rico, depois fica em segundo, depois terceiro, depois volta a ser o primeiro. Então, muitas vezes, ao perdermos com frequência, vamos desistindo aos poucos, e replicamos isso no trabalho, em casa, no reino, ou seja, um abismo leva a outro abismo. Um exemplo disso é, você fez uma coisa errada hoje, se afundou nos doces, que não era para afundar. Aí você fala assim,
já que eu não fiz doce também não vou, já fundei nos doces, também não vou na academia, não. E aí você começa a postergar outras áreas da sua vida. Então, todos nós temos batalhas que dia após dia nós temos que lutar para alcançar o êxito e a vitória que já é garantida por Deus. E eu quero que você se atente à lógica que permeia na sociedade hoje. Olha que interessante. Queria que você prestasse atenção nisso, que você anotasse isso. Vencer o desejo da carne, o pecado, é trabalhoso. Então, ao invés de continuar se sentindo fraco ao falhar, triste por não estar conseguindo vencer, eu encontro uma filosofia que justifica esse pecado. E aí, eu não precisarei mais resistir ao pecado, porque eu encontrei uma filosofia que justifica os meus erros. Consequentemente, com isso, eu não me sentirei mais fraco, falho ou até mesmo culpado, porque não tenho mais que lutar contra aquilo que me faz perder. Entenderam? O que acontece? Algumas pessoas têm desejos homossexuais, são cristãos, conhecem o que Deus diz a respeito da prática do homossexualismo, não da pessoa que comete, mas da prática do erro. E aí aquela pessoa luta, e ela cai, ela começa a se envolver com homens ou mulheres, pessoas do mesmo sexo. E aí, por às vezes não saber lutar da forma certa, por não estar buscando ajuda com o Espírito Santo de Deus, ela vai sempre, o que, Rosimar? Cair na mesma falha. Certo, Consolação? Na mesma falha. Até o momento que ela fala assim, cara, eu não aceito esse sentimento de culpa mais. E ela começa a buscar justificativas que tragam a ela a permissão de pecar. E aí ela começa a encontrar na Bíblia, texto fora de contexto, que permita que ela cometa aquilo deliberadamente. E aí ela está livre do quê? Do sentimento de culpa. Ah, mas Deus amou o mundo. E aí o que você começa a fazer? A Bíblia não condena a bebida. E não condena, mas você não tem controle, muitas vezes, sobre a bebida. E ela te escraviza. E aí, ao invés de cortar aquilo, como constantemente você tem caído, o que ocorre? Você fala, cara, a partir de hoje eu vou beber. A Bíblia não condena. E você se torna escravo daquilo. Além de alimentar a indústria, exatamente. Eu conheço pessoas assim, que por não conseguirem se libertar de um vício, elas encontraram uma filosofia que justificasse o vício dela. E aí você está livre do sentimento de culpa. Porém, essa filosofia, ela é contrária aos princípios de Deus. Né? E qual será então o nosso padrão de vida? Porque se a Bíblia nos garante a vitória, se Deus nos deu o direito a acessar as bênçãos dele, se ele morreu na cruz por nós, para garantir que nós desfrutássemos de uma vida em abundância aqui na terra. Abundância seja financeira, seja da nossa saúde, seja na nossa família, seja em paz de espírito, seja abundância dos dons de Deus na sua vida. Se ele garantiu os dons de Deus, os presentes, os dons, os gifts, por que a gente não desfruta isso? Qual tem sido o nosso padrão de vida? Cuidado, pois você pode ser um filho de Deus, que é perdoado, tem o amor dele sobre você, tem direito à vitória, direito às bênçãos, mas vive sem vitória sobre o pecado e sem desfrutar das promessas. E o que eu quero dizer aqui eu não estou querendo dizer para você, não, para agora de pecar. Claro, não peques mais, é o que Deus fala. Mas o que eu quero dizer para você não pare de continuar buscando, lutando, não pare de perseverar. Não desista do que Deus te deu por herança, daquilo que Ele prometeu. Nós precisamos permanecer firme. Então, um determinado pastor estava dizendo assim que ele viu, acho que num carro, no feixe de um carro, um adesivo escrito da seguinte forma: cristãos não são perfeitos, são apenas perdoados. Cristãos não são perfeitos, são apenas perdoados. Sabe que justificativa que é essa? Eu sou perdoado, eu não sou perfeito. Então eu tenho o quê? Legalidade para pecar.
eu tenho legalidade para cometer o mesmo erro. Eu tenho legalidade para permanecer na mesma falha, porque eu estou perdoado. Aí sabe o que acontece, Caio? Eu caio no berço do perdão e permaneço lá eternamente. Gente, é isso que tem acontecido com muitos cristãos, com muitas pessoas que eu tenho conversado. Elas, por não desfrutarem, talvez, do que Deus promete e que é direito dela, Luiz Felipe, aí sabe o que acontece? Ela desanima. E por ela desanimar, ela faz tudo o quê? Deliberadamente. Cara, então agora eu não vou na igreja mais. Cara, então agora eu não vou servir mais na igreja. Já servi há quanto tempo? Cara, então agora, para que eu vou parar de beber? Para que eu vou parar de fumar? E agora imagine isso, se a gente é apenas perdoado, se a gente não tem direito a desfrutar da vitória. Imagine esse cenário. Você chega até alguém, Daniel, suponhamos que não é cristão, mas é da minha família ou é um amigo, e a minha vida é um lixo. A minha vida é um lixo, como a daquela pessoa, tem um vazio, como a daquela pessoa, dou as mesmas desculpas que ele dá, tenho os mesmos padrões perturbadores que ele, e eu quero fazer um convite. Aí eu falo com ele assim, cara, vamos lá na igreja. Cara, pega um pouco disso para você. Zizi, você iria. Você está no mundo, escrava dos mesmos vícios, dos mesmos padrões, com um vazio que nada preenche. A minha vida é igualzinha à sua, mas eu estou aqui na igreja. Se eu te faço um convite, você vai vir? Não. É por isso que existe um tabu quando se fala de vida financeira, que às vezes, muitas vezes quando você chama alguém, que é uma pessoa bem financeiramente, bem sucedida, você chama ele para a igreja e fala, cara, de Deus, às vezes aquele cara vai olhar para a sua vida e falar assim, pô, esse cara vive uma vida miserável, por que eu vou para a igreja? Aí às vezes um olhar religioso faça com que você diga assim, uai Davi, você não pode falar isso não, porque independente se ele é pobre, isso ou aquilo, isso não é padrão para a pessoa. Gente, é o que acontece. Talvez no seu contexto social isso nunca aconteceu, mas no meu contexto, de alguns lugares que eu já passei, isso já se passou. Eu já ouvi isso. E claro que isso não é um pretexto para falar, pô, se a vida de fulano de tal é ruim, se ele é pobre, se ele é isso, às vezes ele é muito mais feliz do que quem está em mansões. Mas o que eu quero que você enxergue é, muitas vezes, se o seu padrão de vida seja como uma pessoa triste, você está sempre no seu trabalho com a cara fechada, cara amarrada, carrancudo, e aí, você vai fazer o convite para alguém, para o seu patrão, para vir na sua igreja. Você acha que ele vai vir? Ele fala assim, bicho, a vida ruim desse cara, o que eu vou fazer lá? O que esse Deus tem para me dar? É muito melhor estar na minha roda de samba, com a minha cerveja, com a galera fumando, bebendo, onde tem alegria, do que estar no lugar desse cara aí ali. Diz que vai na igreja há 15 anos, carrancudo, fechado. Consegue entender as analogias? Isso é tanto quanto no seu padrão de personalidade, quanto em padrão de riqueza, quanto em padrão na sua maneira de falar. Então, sabemos que algumas lutas são difíceis, sabemos que temos momentos em nossas vidas que são amargos, sim, mas ser perdoado sem viver em vitória é escassez. Tem pessoas que dizem assim, cara, eu tenho um perdão de Deus, isso basta. Amém. Ter o perdão de Deus é maravilhoso, mas pastora Raquel, Deus tem muito mais. Você aceitar simplesmente o perdão, você viver simplesmente o perdão, sem viver também em vitória, é escassez. Todo mundo tem dias ruins, todo mundo sofre perdas, mas não aceite viver somente no perdão. Viva também o que Deus te trouxe como o dom da vitória. Ele te deu direito à vitória, direito à recompensa. Amém? Glória a Deus. Então, você cai no perdão eterno e nunca mais se levanta. Será se ele morreu por você, se entregou, sofreu, entregou seu único filho, só para que você caia no mesmo pecado
e viva apenas dizendo, eu sou perdoado, eu tenho a salvação eterna? Será que é isso, Gislaine? Será que é só salvação eterna? Viver uma vida em desgraça aqui, mas tem a salvação eterna. Gente, a salvação eterna é maravilhoso, porque ali é a eternidade. Aqui é passageiro, é efêmero, é rápido. Mas Deus tem muito mais, seu Geraldo. A morte dele não foi somente para o perdão. Entregar o filho dele não foi somente para o perdão, mas foi também para a vitória, para as bênçãos. Talvez seja por isso que você parou de trabalhar na obra do Senhor, de ser fervoroso, de ser produtivo no reino, porque você desacreditou das recompensas e promessas de Deus para você. Deus não morreu apenas para ser perdoado, para você ser perdoado, apenas para que você, quando caísse no pecado, permanecesse amado. Isso é maravilhoso, mas Ele também morreu para te conduzir à vitória, para te recompensar em vida. 1 Coríntios 15, 57, 58, volta aqui por favor. 1 Coríntios 15, 57, 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Planos de lhes fazer prosperar. Isso não é teoria da prosperidade. Isso é bíblico. Todos nós passamos por desertos. Todos, até Jesus passou. Mas não é lugar de permanecer. Todos nós temos falhas que às vezes precisamos trabalhar com mais intensidade para que consigamos vencer. Mas Ele te deu o direito à vitória. Consegue entender? 2 de Pedro 1,4. 2 de Pedro 1,4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas. Mais uma vez. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Quantos aqui de tantos negócios que deram errado, quando vem um negócio bom, fala assim, cara, isso vai dar errado de novo. Isso já se passou comigo. Quantos aqui, quando aparece algo muito bom, você fala assim, cara, alguma coisa vai acontecer que isso não vai proceder bem. Sabe o que eu tinha na minha mente? Eu tinha na minha mente, que eu ouvi isso muitas vezes, nasci dentro da igreja, eu ouvi muitas vezes que na vida do justo, quando está tudo bem, se prepara, porque vem a tempestade. Nossa, misericórdia. Mas esse era o meu mindset. Esse era o meu mindset, Miriam. E aí, quando as coisas começavam a ir muito bem na minha vida, eu já começava a sofrer com antecipação. Que eu falava assim, meu Deus, o que está vindo agora? Você acredita, Sami? Mas eu me lembro disso assim, de uma forma tão presente, porque isso fazia parte da minha substância, de tanto que eu pensava assim. E aí, toda vez que vinha a possibilidade de algo muito bom acontecer, eu mesmo me auto-sabotava, porque eu já pensava, vai dar errado. E aí, como nós sabemos, Luiz Felipe, toda crença é auto-realizável. Se eu acho que tudo vai dar errado, por mais que Deus me dê o direito à vitória, está escrito aqui em 1 Coríntios 15, 58. Se eu acho que tudo vai dar errado, vai dar errado. Se já vem um negócio muito bom para mim, eu já penso, cara, é bom demais para mim. Vai dar errado. Toda crença é autorrealizável. É por isso que tem gente que tudo que coloca a mão prospera, porque ele sabe que ele nasceu para prosperar. Ele tem uma configuração mental ajustada para aquilo que Deus direcionou. Cara, isso é meu, eu vou conquistar, vou fazer, vai dar certo. Amém. Nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. A palavra fala que Ele te deu
uma mente renovada. E ele fala que a gente tem que transformar na renovação, a gente tem que transformar a nossa mente dia após dia. E o que renova a nossa mente, sabe o que é? A palavra de Deus. Como que você quer ter uma mente renovada se você não lê a Bíblia? É ela que renova. Amém? Glória a Deus, isso renova. Isso renova. Aleluia. Às vezes a sua vida está tudo bem, está assim, ó, em linha reta. Tá. Só que se você não está se renovando, ela na realidade está assim, você não está percebendo. Até que chega uma hora que fica insustentável seus pensamentos, a tentação do pecado, as lutas. Vem algumas questões que você precisa definir e você não sabe que decisão toma A ou B, direita ou esquerda, cima ou para baixo, para frente ou para trás, parado ou agindo. Então, olha que interessante, pastor Raquel, a vitória não é algo normalmente dado. Só que na Bíblia, em 1 de Coríntios 15, 58, diz que a vitória nos foi dada. Isso é um presente, é um privilégio. Só que poucas pessoas acessam essa vitória, porque elas não mudam a sua configuração mental, elas não renovam a sua mente, elas não confessam o que a palavra diz, elas não buscam no Espírito Santo de Deus o direcionamento. Aí sabe o que acontece, Sami? A vitória é direito dela, só que ela tomou a decisão sem consultar, Miriam, o Espírito Santo de Deus. Aí ela vai para o lado direito, mas Deus tinha para ela o lado esquerdo. E aí você não acessa a vitória. Qual foi aquele rei de Israel que veio um exército contra ele, e ele buscou ajuda em um outro exército, para somarem forças e irem à guerra contra quem vinha contra ele? A palavra diz assim, que ele perdeu aquela guerra. Sabe por quê? Porque uma guerra que vieram um número muito maior de soldados, de egípcios contra eles, Deus deu a vitória. E aí depois, quando veio uma outra guerra, talvez de menor proporção, ele foi pedir ajuda a um outro reino. E aí veio sobre ele um juízo, que foi uma perda. Então, será se o que tem te conduzido sempre na batalha não tem sido a sua configuração mental? Não tem sido o desconhecimento do que a Bíblia diz a seu respeito? Eu já conheci mulheres, Zizi, que me falaram dessa forma: Davi, toda vez que eu conheço um homem e começa a ser bom demais, eu falo, que horas que vai começar a aparecer as garras? Eu já ouvi mulher falar da seguinte forma, eu não sei porquê, mas talvez eu saiba porquê, mas eu tenho uma facilidade com que mulheres se abram comigo. E algumas já viraram e já falaram dessa forma: Davi, toda vez que um cara bom se apresenta para mim, eu já começo a pensar assim, esse deve me trair, viu? Olha que loucura. Porque ela tem uma configuração mental. E aí ela vai atrair aqueles que realmente vão traí-la. Então, João 10:10 diz assim, João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus veio para te dar uma vida em abundância. E sabe o que é abundância? É muito de tudo que é bom. Abundância não é a provisão para pagar as contas da sua casa. Amém, isso é provisão. Abundância é, além de pagar as contas da sua casa, você ter dinheiro para investir para o seu futuro. É você ter dinheiro para fazer a viagem que você sonha fazer. É você ter dinheiro para colocar o seu filho na escola que você tanto planeja colocar. É você ter dinheiro para poder desfrutar do que talvez só nessa vida você pode desfrutar. Depois é a vida com Deus. É isso que é abundância. Só que a gente se esquece do que está em 1 de Coríntios 15, 58. Volta lá, por favor. 1 de Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. A vitória, ele já falou no versículo anterior, que foi dada por direito. Mas para acessar, mantenha-se firme, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês será recompensado.
Seu trabalho vai ser recompensado, Caio. Daniel, seu trabalho vai ser recompensado. Pai, seu trabalho vai ser recompensado. Consolação, seu trabalho vai ser recompensado. Gislaine, seu trabalho vai ser recompensado. Nosso trabalho será recompensado. Nosso trabalho será recompensado. Eu creio nisso. Amém. Gente, eu tenho tanta convicção disso. Eu tenho tanta convicção disso. O nosso trabalho será recompensado. O fato de você estar servindo aqui na igreja, talvez chegar mais cedo, o fato de servir aqui na igreja, permite com que a sua ação diante de Deus, você possa apresentar a Deus, eu tenho trabalhado na tua casa. Eu quero, Deus, o que é meu por direito também. Coloca na passagem do filho pródigo, por favor. Lucas 16. Ou Lucas 17? 15? Obrigado, Suzane. Lucas 15. Eu estou com a Bíblia aqui também. Lucas 15, 11. Obrigado. Essa é a importância de ter pessoas mais rápidas que você na Bíblia, tá vendo? Sempre as tenho por perto. Que conhece a palavra, amém. Olha só, Lucas 15, 11. Estávamos conversando, eu, meu pai, Samir, o Beto, ontem ali no escritório, e eu comentei que no meu momento de oração, eu estava no meu quarto e estava lendo o livro aqui de Lucas, e aí me veio a passagem do filho pródigo. Só que, gente, a palavra de Deus, todos os dias ela traz coisa nova. Por mais que você já leu 100 vezes a Bíblia, se você tiver sintonizado com o Espírito Santo, 100 vezes será coisas novas, diferentes. Olha só o que diz aqui. A Bíblia fala que o filho pegou, o filho pródigo pediu todos os bens que tinha direito, saiu, gastou tudo no mundo, com prostitutas, com vida errada. Foi morar, comer junto com os porcos, se arrependeu, veio à casa do pai, Miriam, voltou à casa do pai, e aí diz que quando ele chegou, teve uma situação com a qual o pai o recebeu, mandou matar um novilho, fazer aquele churrascão gostoso. Pensa, um churrasco, mata aquele aguiú lá, ó. Que delícia, hein? A melhor parte, as melhores partes eu quero aqui, ó, servindo. E aí, ele tinha um irmão, e a palavra fala assim, que o irmão olhou aquilo e ficou assim, cara, eu não acho isso justo. Eu estou aqui sempre, não peguei minha herança e fui gastar com bobagem, não me prostituí lá fora, não joguei o dinheiro da minha herança no lixo, não sujei o nome da minha família, e meu pai nunca fez um churrascão desse para mim, para os meus amigos. Eu queria chamar o Caio, o Samir, queria chamar a Zizi, queria chamar a galera, Rosimar, fazer aquela panquequinha de lombo de porco. Eu queria chamar, é profético isso aí. Eu queria chamar, mas eu nunca fiz isso, cara. E para esse menino que... Olha o que a Bíblia diz. O filho mais velho encheu-se de ira. 15, 28. Lucas 15, 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, ou seja, pirraça. Né? E olha que era mais velho. E ele não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos, pai, eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito sequer, para eu festejar com os meus amigos. Tá vendo, Caio? Nunca me deu um cabrito, não estou pedindo nem um boi não, um cabritinho magro, daquele ali, ó, feio, para eu festejar com os meus amigos. E aí, olha o que acontece. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo, e serve, faz para ele? Disse o pai. Gente, olha o segredo que está aqui no versículo 31. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo,
tudo que tenho é seu. Consolação, quando ele fala assim, isso aqui mexeu tanto comigo, porque eu já li isso aqui 30 mil vezes, eu já ouvi essa pregação em 30 milhões de igrejas, eu já ouvi essa pregação no YouTube por 50 mil pastores diferentes, mas a palavra de Deus se renova todos os dias, olha isso. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é teu. Já era dele por direito. Sabe por quê, Caio? Que ele nunca teve um cabrito com os amigos dele, pastor Denis? Porque ele nunca chegou, deixa aqui por favor, não tira o versículo. Porque ele nunca chegou para o pai dele e falou assim, ô pai, posso matar um cabrito para chamar a galera, meus amigos? Amanhã tem jogo do Brasil, Brasil e Croácia, deixa a gente matar um novelinho. Ele nunca pediu. Está entendendo, Caio? Mas o pai falou, já é seu. Às vezes a gente não desfruta, porque não pede. O outro pediu, tanto que o outro pediu a parte de herança e levou. Quanto mais um novilho, quanto mais um cabrito. Entende? E ainda tem um detalhe que está aqui na palavra. Um segredo dentro das Escrituras. Tudo é teu, certo? Por quê? Você está sempre comigo. Ao mesmo tempo, se você sempre pede, mas você nunca está com Ele, não adianta querer receber. É seu por direito, mas você não está com Ele, então não tem como você acessar. O você não estar com Ele é você fazer como o filho pródigo, saiu, não está mais com Ele. Aí sabe o que acontece? Às vezes a gente está constantemente dirigindo o nosso carro, trabalhando no nosso escritório, trabalhando na nossa empresa, gerindo o nosso negócio, e a gente está sempre por dentro pedindo, Deus, traz isso, Pai. Deus, cura fulano de tal, Pai, traga essa provisão, Deus, prospera a minha empresa, Pai, que aquele negócio possa fechar, Deus, que aquilo possa ser feito assim, Pai, eu quero trocar um carro, eu quero aquele carro, Deus, eu quero tanto aquela casa do sonho. Aí você sempre pede, em espírito assim, ó, sabe, no seu dia a dia, só que você não está sempre com Ele na intimidade, é sempre pedindo, mas Deus, Ele quer o quê? Que você esteja sempre com Ele. Estar com Ele é intimidade. O que adianta eu ser casado com a Letícia e nós não termos intimidade? Eu não estarei sempre com ela, não estaremos juntos. Então, aqui tem um segredo muito forte, você está sempre comigo. E volta no versículo, aqui no versículo 25. Não, pode ser no versículo 29. Mas respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Então, será que a gente não tem pedido constantemente a Deus, mas ao mesmo tempo, nós não temos trabalhado com Ele, para Ele? No livro de Atos, mostra assim, que os discípulos trabalhavam com o Espírito Santo. Portanto, que eu gosto de falar aquela parte, que eles falavam assim, estavam escrevendo a carta para enviar, e não pareceu bem ao Espírito Santo, que fizéssemos assim, assim, assado. Uai, estava trabalhando com o Espírito Santo. Então, às vezes você tem pedido a Deus, só que você não está trabalhando com Ele. Ele está trabalhando aqui, e você está trabalhando para cá. Às vezes, você está em desobediência. E olha o que ele diz aqui, eu sempre tenho trabalhado e obedecido às tuas ordens. Às vezes você não tem obedecido a Deus, nem é por rebeldia, mas porque você não tem parado para escutar. Aí você acha que está obedecendo, mas está desobedecendo. Então, volta no versículo 31. E isso é sobre a nossa vida, isso é sobre a sua vida. Tudo que é de Deus é seu. Tudo que é de Deus é direito seu. Tudo que é de Deus é direito seu, Pai. Tudo, tudo, tudo. Às vezes você não tem porque não pede. Quando pede, pede mal. Quando eu vi isso aqui, gente, eu levantei no meu quarto na hora que eu estava orando e falei assim, é agora. E eu comecei, Deus, eu sei que eu tenho te obedecido. Pai, eu sei que eu tenho trabalhado com o Senhor.
Deus, eu tenho falhas, mas eu tenho buscado ouvir a tua voz. Deus, eu tenho estado contigo, eu tenho te obedecido, eu tenho trabalhado com o Senhor. Deus, isso é direito meu. Pai, eu quero isso, Pai. Deus, eu não estou te pedindo porque o Senhor é um gênio da lâmpada, não. Mas eu estou pedindo porque o Senhor nos ensina a pedir. Eu estou te pedindo porque o Senhor nos instrui a pedir. Até os dons, Deus fala, peça os melhores dons. Sami, a Bíblia não fala, peça qualquer dom. A Bíblia não fala, peça um dom. Daniel, a Bíblia fala, peça os melhores dons. Meu Deus, esse é o seu Deus. Você veio e Ele quer te dar uma vida em abundância. Foi para isso que Ele veio, morreu por você, para te dar salvação eterna e vida em abundância. Pode estar passando dificuldade que for, problema que for, não tem problema. O deserto faz parte, o desgosto faz parte, a angústia vem, a morte também acontece. Perder alguém que ama te traz dor. Mas Deus veio para que você tenha vida em abundância. Aleluia! Tudo que é meu é teu, tudo que é de Deus é meu direito. Gente, eu levantei no meu quarto e eu comecei a clamar. Eu falei, Deus, eu não aceito isso, eu não aceito essa situação assim, eu não aceito tal forma assado. Pai, isso vai se cumprir, eu chamo a existência a isso, eu declaro que eu vou desfrutar disso, isso aqui que eu quero fazer, eu vou fazer, aquilo que eu quero comprar, eu vou comprar, isso que eu desejo, os meus sonhos, eu vou alcançar. E Ele quer te dar, aleluia, aleluia. E o mais incrível é que Ele quer te dar. O filho pródigo, quando foi pedir, ele acessou. E ele pediu. O outro filho não pediu e nunca teve ali do jeito que ele queria. E olha que era um cabrito para comemorar com os amigos. Será que você não tem pedido? Porque você tem pensado assim, eu já sou perdoado, né? O perdão dele já me basta. E realmente a graça dele já basta. Mas Ele é um Deus que, além da misericórdia dEle, que é o quê? O que é a misericórdia? A misericórdia dEle é não ter o que merecíamos. Eu merecia pagar pelos meus pecados. Ele pagou por mim. Eu merecia ser condenado naquela cruz. Ele morreu lá por mim. Quando eu falhei, quando eu errei, quando eu pequei, talvez eu merecia a morte. Mas Ele me amou e me salvou mesmo assim. Esse é o perdão, é a misericórdia. Mas sabe o que é a graça, Daniel? A graça é te dar além do que você merece. E Ele, além de ser misericordioso, é gracioso. Então Ele veio para te dar além do que você também merece. Gênesis 49, 25. Gênesis 49, 25. Pelo Deus de seu Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. Pelo Deus de seu Pai, o Todo-Poderoso, com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas, com a bênção da fertilidade. É por isso que Ana clamou pela fertilidade, porque era direito. Ela clamou. Provérbios 28, 20. Provérbios 28, 20. O fiel, quem? Só mais uma vez, quem? Eu acho que dá para ser mais forte. Quem? O fiel será ricamente abençoado. Seu Geraldo, dona Neuza, a Bíblia não fala o perfeito. Vai esperar de mim, do Davi, perfeição? Você vai se decepcionar. Vai esperar da minha esposa perfeição? Você vai se decepcionar. Vai esperar do bispo perfeição, do Caio perfeição, você vai se decepcionar. Vai esperar santidade sem nenhum erro? Vai se decepcionar, a gente às vezes vai errar. Mas a Bíblia diz assim, o fiel será ricamente abençoado. A Bíblia não fala que o fiel será somente perdoado. A Bíblia não fala que o fiel será abençoado.
A Bíblia diz que o fiel será o quê? Ricamente abençoado. Gálatas 3,14. Gálatas 3,14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Qual que é a bênção de Abraão? Alguém sabe? Pai de muitas nações, seria próspero, abundante, para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Quem são gentios? Quem não são judeus. Para que a bênção de Deus chegasse à sua vida. É isso que está dizendo em Gálatas 3,14. Deuteronômio 20, versículo 4. Deuteronômio 20, versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Eu creio nisso. Isso é para a sua vida. O Senhor lutará por você. O Senhor lutará por você. O Senhor lutará por você. O Senhor lutará por você, para dar a vitória a vocês. E aí quando a gente vem, pastor Denis, para o Novo Testamento, em 1 de Coríntios 15, 57, 58, o que fala? Que Ele nos deu a vitória, Gisele. Aqui no Antigo Testamento, Ele nos dará. No Novo Testamento, Ele já deu. Nós vivemos esse novo pacto. Salmo 108, 13. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Com Deus conquistaremos a vitória. Ele nos mostra, Ele já nos deu, mas permaneçam firmes, não sejam abalados, e a obra de vocês será recompensada. Coloque-se de pé, por favor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo dom, pelo presente, pelo gift da vitória. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos havia prometido essa vitória. O Senhor morreu, ressuscitou por nós, e hoje nós vivemos um novo pacto, uma nova aliança, da qual essa vitória é direito sobre as nossas vidas. Às vezes não sabemos, Deus, como vencer as nossas próprias falhas. Às vezes, Pai, um pecado tem nos levado constantemente a cair na mesma falha. Às vezes, Deus, quando tudo parece que vai dar certo, parece que de novo erramos. Olha, e eu quero te dizer uma coisa. A igreja não foi feita, Samir, Miriam, Caio, a igreja não foi feita para você vir aqui, louvar a Deus, receber uma palavra, ouvir as promessas, ser fortalecido, receber uma palavra que fortifica, desfrutar da comunhão e voltar para casa e voltar para a derrota de novo, e 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 de novo. A igreja não foi feita para isso, para você vir, voltar e derrota de novo, vir, voltar e derrota de novo, vir, voltar e derrota de novo. Aqui foi feito para você se alimentar, para você ouvir direcionamento de Deus, para você desfrutar da comunhão, para você ser exortado, para você ser encorajado, para você permanecer firme, para você renovar a sua mente. Ao voltar para sua casa, nós seremos, você será bem-sucedido, você vencerá o que tem te vencido, porque a vitória Deus já te deu por herança. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia.